Infelizmente, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no número de mortes por Covid por dia. E agora estamos liderando o ranking mundial nesse aspecto. Esse ranking maldito e macabro. Bom, isso é extremamente triste e extremamente preocupante, principalmente se levarmos em consideração que aqui no Brasil não são tão acentuadas as variáveis que agravam a mortalidade do vírus, né? Nós sabemos que a idade e a obesidade são duas variáveis que aumentam em muito a mortalidade do vírus. E, dentre os países desse ranking que agora lideramos, o Brasil não é aquele que possui a população mais idosa e muito menos o que possui a população mais obesa. Então, o fato de estarmos como número 1 dessa lista nesse momento mostra que a abordagem adotada no Brasil em relação à pandemia foi ineficiente, foi errônea. E, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade e a culpa disso tudo são dos nossos governantes. Logicamente, a maior parte dessa responsabilidade, dessa culpa é do governo federal, visto que cabe a ele traçar as diretrizes de enfrentamento à pandemia via seu Ministério da Saúde. Porém, essa culpa e responsabilidade precisam também ser compartilhadas com os governantes estaduais e municipais, porque todos eles resolveram utilizar da pandemia como um verdadeiro cabo de guerra político, né, para ver aí quem era o mais poderosinho. Enquanto isso, os brasileiros morriam aos milhares. É muito triste, fica aqui a minha solidariedade, o meu pesar a todas as famílias que perderam algum ente querido ao longo desse mais de um ano de pandemia, né, que até o momento já vitimou mais de 270 mil brasileiros. Bom, mas essa, infelizmente, não é a única catástrofe com que nós, enquanto povo brasileiro, temos que lidar. Nós vimos aí essa semana a revogação das condenações do vagabundo do Lula, o maior bandido que esse Brasil já viu, e que agora faz um pronunciamento aí já em tom de candidatura, levando a crer que teremos um cenário caótico e trágico para 2022, numa campanha que deve se polarizar entre Lula e Bolsonaro. Aí, meu irmão, é escolher entre o fogo e a frigideira, né? A minha escolha, nesse caso, se concretizar esse cenário, vai ser se no dia da votação eu irei para a praia ou ficarei em casa assistindo Netflix. Mas nesses dois cretinos eu não voto por nada nesse mundo. Agora, a gente viu aí o Lula fazendo um discurso mentiroso, sem vergonha, desonesto, como já lhe é característico, né? Querendo posar ali de honesto, de correto, de injustiçado, né? E essa narrativa agora ele vai utilizar bastante e foi dada a ele de presente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Vale lembrar que essa corte que tomou essa decisão via uma decisão monocrática do Fachin, mas que com certeza será confirmada pelos demais membros, é uma corte que possui 11 ministros, dos quais 7 foram nomeados por governos petistas, por Dilma ou Lula. Então, esperar imparcialidade deste é ter uma visão muito romântica da vida, uma visão completamente desconectada da realidade. Bom, o fato é que agora, né, Lula já vem aí inflamando a sua legião de jumentos, né, que esquecem todos os desmandos, todos os absurdos que esse cretino e a sua fantoche Dilma fizeram no Brasil, e vem posando, inclusive, daquele que luta pela saúde, né, dando, olha, é muito importante o enfrentamento, usem máscara, só que, meu Deus do céu, o pessoal esquece que ao longo dos anos que o PT ficou à frente do Brasil, o investimento na saúde foi muito pequeno. Preferiram construir diversos estádios de futebol para a Copa do que construir hospitais, né? Do que investir no SUS. Desviaram milhões e milhões de reais da saúde para os próprios bolsos. E agora vem dizer que está preocupado com a saúde do povo. É aquele discurso engana bobo, né? Que Lula sempre fez muito bem e que serviu para enganar alguns milhões de jumentos travestidos de cidadãos brasileiros. E é mais ou menos o discurso também que Bolsonaro vem encampando agora e também consegue a sua parcela de milhões de jumentos também. Então a gente vai caminhando aí para um cenário catastrófico de disputa entre Bolsonaro e Lula. E o que é importante que as pessoas saibam, que muita gente ainda não se ligou nisso, é que é de interesse de ambos
que essa disputa aconteça. E é talvez até por isso, né, nós tenhamos aí uma simbiose muito grande de executivo, judiciário e legislativo, né, no sentido de tornar Lula elegível. E por que isso? Porque enquanto houver esses dois líderes populistas que são idolatrados, endeusados pela sua horda de jumentos, suas respectivas hordas de jumentos, cria-se uma grande sombra, tanto no espectro de esquerda, no espectro político de esquerda, como no de direita. Embora, vamos deixar claro aqui, embora Bolsonaro não tenha nada de conservador nem nada de direita nas suas atitudes, né? Talvez no seu discurso, mas nas suas atitudes não. Lula, pelo contrário, se mostra ali tanto em discurso como em atitude, realmente um político fiel às diretrizes esquerdistas. Já Bolsonaro não, e é muito importante também que se perceba uma distinção clara entre o movimento do conservadorismo e o bolsonarismo. São movimentos antagônicos. Qualquer um que leu alguma coisa de Adam Smith, Edmund Burke, Roger Scruton, John Locke, Thomas Hobbes, 2 páginas já é suficiente para perceber que conservadorismo está para um lado e bolsonarismo para outro. Mas o movimento bolsonarista e Bolsonaro se apropriaram ali do rótulo conservador e rótulo de direita. Então vamos tratar aqui como esses espectros de esquerda e de direita. A verdade é que o interesse de ambos é que ambos estejam livres, leves e soltos para concorrer, porque enquanto estiverem brigando entre si, Lula e Bolsonaro, cria-se uma sombra no espectro político de esquerda e no espectro político de direita, onde não surgirão nenhuma nova liderança, nem de um lado nem de outro. Então esse é o objetivo deles, é seguirem brigando, revivendo o que a gente viu na nossa história na época da política do café com leite. Vocês devem lembrar da época de escola que viram isso, onde existia uma alternância no poder entre 2 grupos políticos, e é isso que eles querem. É muito importante que o povo brasileiro tenha total ciência de que aqueles que estão dentro da política não têm qualquer interesse de colocar como prioridade o bem do povo, o bem do país. A prioridade deles sempre foi e sempre será o seu próprio projeto político, acima de qualquer outra coisa. E aí, se sobrar um tempinho para pensar em alguma coisa que seja legal para o povo, alguns fazem, alguns nem se dão esse trabalho, mas alguns ainda se dão esse trabalho, mas eles estão sempre preocupados com seus próprios projetos políticos. E para o projeto político de Lula e Bolsonaro, nada melhor do que os dois concorrendo, pois assim podem promover uma alternância no poder, onde o sentimento antipetista elegerá Bolsonaro e o sentimento antibolsonarista elegerá Lula ou aquele poste que ele definir. E aí ficam se alternando no poder por gerações e gerações, e nós escravizados nas mãos de 2 incompetentes, facínoras, mentirosos e desonestos. Então, por favor, abram bem os olhos, entendam o que está por trás disso tudo, entendam o grande interesse que tanto Lula e Bolsonaro têm de que ambos possam disputar, e aí você vai perceber que nós somos apenas pequenas marionetes no meio de um jogo, que quem manda na verdade é aquela oligarquia, né? A gente diz que vivemos numa democracia tupiniquim, né, meu irmão? Democracia papo furado. Existe uma oligarquia que manda nesse país, e são aqueles entes daquela casta privilegiada política e judiciária, e a gente aqui, meu irmão, é só massa de manobra jogado para um lado e para o outro, que só servimos mesmo para pagar com as nossas vidas, como no caso da pandemia, os desmandos daqueles que nos governam. É isso aí, uma boa sexta-feira a todos, que Deus abençoe e os...